Meus irmãos, é com muita alegria que eu vos saúdo com a paz do Senhor. Tomem os vossos assentos, por gentileza. Sou grato a Deus pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor Jesus concede-nos de mais uma vez poder estar em sua casa para rendermos somente a Ele louvores e gratidões por todos os benefícios que o Senhor Jesus tem proporcionado em nossas vidas para que pudéssemos estar aqui. Minha saudação ao pastor presidente desta igreja pela confiança depositada na pessoa do irmão Edmilson, pastor Joe Genesis. Que Deus em Cristo lhe abençoe, bem como a sua esposa, aos obreiros que ladiam conosco neste altar. Deus seja louvado. Trago saudação do meu pastor presidente, pastor Neuri Gustavo, ao senhor, à sua família e a toda a igreja aqui em Não Me Toque. Eu quero ler com os irmãos o livro histórico de Josué, no capítulo 24. Você que tem, localize Josué, capítulo 24, e vamos ler o versículo 14 e também o versículo de número 15. Josué, capítulo 24, versículo 14 e também versículo 15. Glória a Deus. Capítulo 24 do livro de Josué. Aquele que o tem, diga amém. Amém. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos em uma só voz repetir esta parte, Pedro, verso 15. Vamos lá no 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mais uma vez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Obrigado. Meus irmãos, eu estava raciocinando e pedindo a Deus um direcionamento para ministrar-lhes nesta oportunidade, considerando a ideia, considerando o viés deste culto com a família no domingo, quando que essa peça literária, essa construção textual saltou da Bíblia e abraçou meu coração. Laconicamente falando, este texto é dissecado, difundido, predicado, cantado e, por que não dizer, lecionado por todos nós. O texto é sabido da igreja, mas é renovador a cada dia. Josué aqui é o personagem que no capítulo 24 está no final da sua carreira, no final de sua trajetória, e Josué vai ser portador de uma última missão, que é reunir o povo. A Bíblia diz no verso 1 do capítulo 24 que Josué reuniu todos, cabeças de cada tribo, juízes, oficiais, e apresentaram-se diante de Deus e diante de todo Israel. Josué vai escolher uma das cidades para esta reunião solene, para esta assembleia, onde ele tem um propósito
de renovar a aliança com Deus. Haja vista que Josué havia distribuído as herdades e o povo agora, cada qual iria possuir aquilo que era deles de direito. Então Josué tem uma apreensão, uma preocupação com o contexto espiritual da vida do povo do Senhor, da vida dos hebreus e do povo de Israel. Josué, com muita audácia, com muita intrepidez, vai direcionar o povo uma palavra de memória, um rápido relatório histórico no que diz respeito ao que Deus havia feito para o povo de Israel no período da peregrinação no deserto e no período também das conquistas das terras, das cidades de Canaã. Eu gosto da Bíblia porque ao lê-la é sempre bom tirar alguma coisa dela, mas ao ler este texto eu vejo que é este texto que tira alguma coisa de mim. Haja visto que nós, pregadores, temos esse desejo de ler a Bíblia e tirar alguma coisa dela que sirva para nós. Mas quando lemos esse texto, é ele quem tira algumas coisas de mim, alguma coisa daquele que lê a Bíblia que é necessário ser tirada. Observe que Josué reúne o povo em uma cidade, ou por que não dizer, na famosa cidade, na populosa e jubilosa cidade de Siquém. Os irmãos sabem o tanto quanto eu que Siquém era uma das herdades da tribo de Manassés. E Siquém era uma das principais cidades de Canaã. Siquém ficava em um vale entre os dois montes principais da história de Israel, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Esta cidade aqui, apesar de estar em um vale, era uma cidade que a terra era fértil, o solo era fértil. O que se plantava em Siquém nascia, e o que nascia, o fruto era bom para colher e para a produtividade desta cidade. Mas o mais lindo aqui é que não por coincidência, mas propositadamente, Josué conhecia de promessa abraâmica, porque quando lemos a Bíblia, no livro do Gênesis, capítulo 12, e o verso de número 6 e o verso de número 7, você vai ver que Deus se apresentou a Abraão dizendo que esta terra em que ele estava com a planta dos seus pés pisando sobre ela, que era a cidade de Siquém, Deus daria a sua descendência. E Deus, o que ele fala, ele cumpre na íntegra. Se ele prometeu, ele é fiel para cumprir. E aqui Josué, de uma forma muito gloriosa, lembrando destas palavras que Deus havia dito a Abraão, que na realidade Deus disse que não daria especificamente a Abraão, mas a sua descendência, visto que Deus é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança, porque existem coisas que Deus prometeu a Abraão, mas não se cumpriu em Abraão, se cumpriu em Isaque. Existem coisas que Deus prometeu a Isaque, mas não se cumpriu em Isaque, se cumpriu em Jacó. Deus é um Deus de aliança. Existe muita gente aqui preocupado com o cumprimento das promessas do Senhor. Fique tranquilo, Deus vela pela sua palavra. Se os seus olhos não contemplar a sua família, os seus filhos irão viver o que Deus te prometeu, porque não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas, comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes,
Isso aqui é lindo demais, porque o presente de Deus, o que Deus concedeu ao povo, é algo extraordinário. E Josué estava passando para a conscientização de Israel que eles deveriam agora dar valor ao Deus que teve compromisso com eles todo aquele período de peregrinações, de peleja, de batalha. Deus jamais desamparou o seu povo, Deus jamais desamparou a Israel. E Josué estava, como diz o adágio popular, refrescando a memória de Israel, que nada mais do que justo eles deveriam agora assumir o compromisso com Deus. Por quê? Porque Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Não importa o teu grau de intelectualidade, não importa a sua formação, não importa o que você tem ou que deixa de ter. O que emana diante dos olhos de Deus, diante da holística divina de Deus, é compromisso com Ele. E todo crente que tem compromisso com Deus sabe que na hora certa Ele é fiel para agir. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou sentindo esta noite que é noite de Deus renovar a aliança com alguém, alianças antigas, alianças que foram quebradas, rompidas, desligadas, banidas. É noite neste domingo de Deus lhe ajudar a você renovar o teu pacto, o teu propósito diante do Senhor, até porque tudo quanto você diz a Ele está anotado diante dos céus. Bendito o seu nome para sempre. Agora ouça, para que o povo renovasse a aliança, Josué vai apresentar alguns pilares de suma importância para nós. No versículo 14, Josué vai dizer em direcionamento ao povo: agora pois, temei ao Senhor, é o primeiro pilar, e servi-lo com integridade, é o segundo pilar, e com fidelidade, o terceiro pilar, e deitai fora os deuses a quais serviram os vossos pais da além do Eufrates no Egito, e servir ao Senhor. Meu amado e querido irmão, as coisas de Deus exigem de nós renúncia, sacrifício, e isso é fato. Mas nós vivemos um contexto em que o conforto, em que as coisas desta terra têm nos aprisionado e têm nos afastado da presença do Senhor, tem nos deixado de lado algumas coisas que têm te impedido de chegar até Deus. É por isso que, para renovar um pacto diante de Deus, em primeiro lugar é necessário temer a Deus. E eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia vai nos dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Como não temer um Deus tão grande? Como não temer um Deus tão magnífico? Como não temer um Deus tão santo? Como não temer um Deus tão jubiloso? Que diz o profeta Isaías que este Deus é tão grande que ele mede os céus a palmo. Como não temer um Deus que diz a Bíblia que os céus é o seu trono, a terra é o escabelo dos seus pés? Como não temer um Deus em que a holística dele de repouso ele está dizendo que lugar será do meu repouso? E para quem olharei? Eu olharei para aquele que treme diante da minha palavra. Como não temer um Deus cujos seus olhos estão fixados
atos em nós. Ele conhece o teu levantar, o teu assentar. Ele sabe aonde você entra, Ele sabe aonde você pisa, Ele sabe o que você apalpa, Ele sabe o que você vê, Ele sabe o que você ouve, Ele sabe o que você pensa. Ele conhece o oculto e o escondido. Nada está fora da holística de Deus. Como não temer um Deus tão santo, tão poderoso, que diz o profeta Isaías que ele pesa as águas da terra na concha das suas mãos? Como não temer um Deus que diz a Bíblia que ele não se cansa e nem se fadiga, e não há esquadrinhação do seu entendimento? Ele dá força ao cansado e multiplica a força daqueles que perderam o vigor. Eu estou nesse altar esta noite, estou temendo a Deus, estou sentindo o temor de Deus aqui, porque Ele é santo, Ele é poderoso, Ele é magnânimo, Ele é o Senhor. Como não temer um Deus tão santo, um Deus tão glorioso, um Deus que nos conhece, corpo, alma e espírito? Ele não existe, não, senhores, Ele é autoexistente. Como não temer um Deus que é transcendente, que é onisciente, que é onipotente, que é onipresente? Como não temer este Deus? Quantos esta noite pode lubrificar a sua garganta, porque o temor de Deus está sobre este santuário nesta noite. Eu não vim aqui doutrinar a igreja, até porque não sou nenhum neófito, mas eu vim aqui dizer para você esta noite: ainda que tu perca tudo que você tem, mas não perca jamais o temor de Deus. Porque nós estamos vivendo um contexto em que nós estamos perdendo o temor do Senhor. Se brincam até com línguas estranhas, tocam no cálice e no pão como fosse tomar um café. Já não discernimos mais o corpo do Senhor como outrora. A gente acha que a obra de Deus é feita de qualquer maneira, de qualquer jeito. Deus não tem comunhão, Deus não tem intimidade, Deus não tem relacionamento com pessoas que perderam o temor de Deus. E nesta noite, se você quer ver Deus salvando a tua casa, a tua família, é necessário você renovar a aliança e ter temor de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. O segundo pilar, ele vai dizer integridade ao Senhor. E eu gosto dessa palavra, porque essa palavra faz jus a um contexto não só interno, mas externo também. Íntegro quer dizer honesto. E nós precisamos entender que para renovarmos a nossa coinonia, a nossa comunhão com Deus, é necessário sermos íntegros diante dele. A integridade revela o seu caráter moral, o seu caráter espiritual. Isso é paradoxal, mas permitam-me dizer isto: a integridade chama a atenção de Deus. Todos aqui sabem, quando Deus vai dar testemunho de Jó, o patriarca, para Satanás, você vai ver que uma das qualidades de Jó é íntegro. Ele é íntegro diante do Senhor. A integridade faz Deus dar testemunho de você. Ser íntegro, irmão, é honrar a sua fé, é honrar a igreja onde você congrega. Ser íntegro diante de Deus, diante do Senhor, diante da sociedade, diante da igreja, diante do pastor, diante dos obreiros, é um dever ético de cada um de nós aqui. E Deus está dizendo esta noite: volte a ser íntegro diante dele, volte a ser honesto diante dele, porque com Deus não tem barganha, com Deus não tem negociação, com Deus não tem um jeitinho brasileiro, como diz o adágio popular. Deus está requerendo nesta última hora de homens e mulheres, de moças e rapazes que sejam íntegros diante dele. Bendito seja o nome do Senhor. O terceiro pilar, Josué vai dizer: sejais fiéis ao Senhor.
nada mais do que justo. Mas esse ano, nada mais do que justo. Deus deu a eles terra em que eles não plantou, ou em que eles não trabalhou. Deu a eles cidades em que eles não edificaram. E eles comem do melhor fruto da terra que não plantaram. Nada mais do que justo. Ser fiel ao Senhor. A fidelidade é o cerne de todo cristão. A fidelidade é algo que deve estar no centro da nossa vida. Ser fiel ao Senhor. Fidelidade é um reflexo, é uma reação que nós temos que ter diante dele por aquilo que ele tem nos dado. É por isso que eu gosto da Bíblia, porque o salmista está trazendo a arca da aliança de volta. E lá no Salmo 116 ele olha para todos os âmbitos, para todos os lados, para todo o território de Jerusalém. E ele está tão alegre, tão faceiro, como diz o gaúcho, porque a arca está retornando. E ele olha para todo lado, ele vê que tudo que está à sua volta, tudo que ele tem, tudo que ele veste, tudo que ele calça, a coroa que está na sua cabeça, a cadeira que ele senta, o trono, melhor dizendo, que ele senta, tudo foi Deus que deu, tudo foi Deus que me otorgou. E ele diz: eu preciso surpreender a este Deus. Aí eu gosto do verso 12 do Salmo 116, que ele diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito. Olha bem aqui na minha face, deixa eu te dizer uma coisa. Você já percebeu que na realidade nós entramos no culto? A ideia de culto hoje, a ideia de culto hoje é entrarmos aqui para receber. A ideia de todos nós é adentrarmos aqui para receber. Mas o verdadeiro cristianismo não é receber. O verdadeiro cristianismo é dar, sem nunca deixar de dar. Eu entrei aqui esta noite para fazer como Paulo ensinou na liturgia bíblica, de oferecer culto ao Senhor. E Paulo estava colocando aos romanos: rogo-vos, irmãos, que ofereceis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então esta noite eu não tenho nada para lhe oferecer, porque eu não entrei aqui para agradar a homens. Eu entrei aqui foi para oferecer o meu melhor para Deus. E eu quero crer que eu entrei aqui sozinho. Quem é que veio entregar para Deus? Quem é que veio? Quem é? Levante a mão para o céu, segure lá em cima a tua mão. Eu deixei a autoridade de Deus para te dizer: se você veio entregar o seu culto a Deus, se você veio demonstrar a sua fidelidade a Deus, prepara-te, porque Deus tem algo a fazer na tua casa. Deus tem algo a fazer no meio da tua família. Quem crê, dá um grito de glória a Deus. Oh, aleluia. E eis ao Senhor. Ora, barracho. E ele conclui dizendo: deitai fora os deuses que serviram os vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. Aí nós entramos no verso 15, versículo, quando ele diz: porém, vai bater essa tecla dos deuses, se parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Ele está dizendo: deitar fora os deuses. Que Deus eram esses? Ele estava falando dos deuses dos seus pais. Os seus pais serviram da além do Eufrates. Mas ele estava falando também dos deuses dos amorreus, que era um povo só, que era chamado de Baal Berite, que não por coincidência, mas propositadamente era o Deus da aliança dos amorreus. Porém, uma aliança que na realidade não era aliança, era um nó, era uma amarração, era algo falsificado, algo que na realidade não existia e não tinha poder nenhum em si. Mas qual é a problemática aqui? A problemática aqui não é que o povo tem
para si uma imagem, para palpar, para pegar, para se dobrar. O que Josué está falando aqui no original é: vomitem a lembrança dos deuses de seus pais que estão dentro de vocês. Vomitem para fora. O que é que Josué estava querendo ensinar? Ele estava tentando ensinar aquele povo que a velha aliança, ou o velho homem, ainda estava sobre eles, que havia algo antigo dentro deles, e esses deuses aqui, no que diz respeito ao espiritual, era o plano B do povo hebreu. Por quê? Porque eles conheciam o Deus dos hebreus. Eles sabiam que o mesmo Deus que abria a porta para abençoar era o mesmo Deus que fechava a porta. Então esses deuses aqui eram o plano B. Eles queriam servir a Deus e servir a Baal. Cocheavam dois pensamentos: para que eram deuses dos amorreus e os deuses da além do Eufrates? Era para quando Deus fechasse a porta, eles diziam: já que Deus fechou a porta, eu vou adorar o Deus de papai, eu vou adorar o Deus de mamãe, eu vou voltar para a idolatria. Tem muitos de nós com esse pensamento do velho homem, da velha mulher: se Deus me dá, eu continuo crente. Agora se Ele não me dá, eu volto a beber, eu volto a fumar, eu volto a me prostituir, eu volto para o adultério. Se Deus não me dá, eu faço isto. É aquela pessoa que fica negociando com Deus, que dentro dela, na realidade, não nasceu de novo, pastor Teogênis, não nasceu de novo. E nós precisamos entender que o novo nascimento é tudo na nossa vida. É claro que a cruz, aleluia, a graça, que é um favor imerecido, nos abraça. Ao pé da cruz nós somos justificados instantaneamente, isso é fato. Mas existe o além da cruz. O além da cruz fala da eclésia, fala da igreja, e aqui entra o processo da santificação. Santificação é progressiva. Se hoje eu sou crente no culto de domingo, amanhã eu tenho que ser mais crente do que hoje. Se amanhã eu sou crente, terça-feira eu tenho que ser mais crente do que na segunda, porque a vida do crente é progressiva, é de santificação. Tem muita gente pregando por aí o evangelho de água salota, o evangelho calvinista: uma vez salvo, salvo para sempre. Eu repreendo esta doutrina diabólica no nome de Jesus Cristo. O céu é tomado à força. Nós não entraremos no céu simplesmente por mérito próprio. Eu preciso me esforçar para ir para o céu, porque eu sou lugar de coisa santa. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. Deitai fora. E aqui eu começo a encerrar. Josué vai dizer ao povo: quem me ouve, diga glória a Deus. Se parece mal servir ao Senhor, escolher hoje a quem vais. Não faz o meu feitio, mas diga para você mesmo: eu tenho que escolher. Ah, tu não tomou nenhuma cuia de mate hoje, antes de vir para o culto. Diga: eu tenho que escolher. Porque a escolha, irmão, é nossa. Aqui entra o livre-arbítrio. Sou eu que escolho se eu quero Deus ou não quero. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: se nós tomarmos essa atitude de escolher Deus e de servi-lo fielmente na presença dele, se nós tomarmos essa atitude, os nossos instintos carnais, os nossos caminhos tortuosos será diferente. Erraríamos menos se deixássemos de olhar para os nossos instintos carnais para escolher Deus. O Brasil estaria bem melhor se ele deixasse os seus instintos carnais emocionais para escolher a Deus. Agora, você já parou para pensar que servir a Deus é coisa para gente doida? É coisa para gente doida. O próprio apóstolo Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Vamos servir um Deus que nós não enxergamos, que nós não vemos. Como servir um Deus que os nossos olhos não contemplaram? Como servir
Deus. Mas espiritualmente nós precisamos entender que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Eu gosto da Bíblia, isso é paradoxal, já volto no texto. Quando os discípulos perguntaram aonde nós vamos preparar a Páscoa, sabe o que Jesus disse? Segui o homem do cântaro. Mas os discípulos talvez ficaram olhando para Jesus e disseram: mas espera aí, segui o homem do cântaro? Isso não é a cultura judaica, porque a cultura judaica, quem carrega cântaro são as mulheres. Dificilmente você vai ver na cultura judaica um homem carregando cântaro. E Jesus está dizendo: segui o homem do cântaro. Olhe bem aqui para mim esta noite. As coisas de Deus parecem difíceis de entender, mas aquele que tem discernimento espiritual entende a voz de Deus. Deus não deixa ninguém confundido, porque se Jesus dissesse seguir a mulher do cântaro, eles iam ver inúmeras mulheres naquele horário carregando cântaro. Mas quando Jesus disse seguir o homem do cântaro, é Jesus dizendo: aquele que me segue não se confunde, aquele que me escolhe não se confunde, aquele que está comigo não se confunde. Eu quero dar glória a Deus, porque eu não confundi quem Ele é. Eu posso não vê-lo, eu posso não contemplá-lo, mas eu sinto a presença dEle, e eu quero dar glória a Deus, porque o Espírito de discernimento está sobre a minha vida, não por vanglória ou por egocentrismo. Eu digo isso na autoridade do nome de Jesus, e eu quero em nome de Jesus dizer a esta igreja, não a todos, porque eu não quero generalizar. O Senhor está dizendo que se você tomar a decisão de escolhê-lo, você não ficará confundido, você não ficará confundida. Segue Ele, escolhe Ele, porque quem segue Ele não cai dentro de um buraco. Quem segue Ele não passará vergonha e não ficará frustrado. Quem segue Ele chegará no lugar certo. Só quem pode adorar a Deus. Eu escolho servir a Ele. E aí Josué não precisa, mas ele vai dizer. Josué precisa dizer qual é a sua escolha? Ele é um ancião, ele é um homem de reverência, ele é um homem que nós jovens temos que bater continentes, sucessor de Moisés, experiente, homem cujas janelas dos seus olhos viram tantas coisas que aquela geração não tinha visto. Agora olhe bem para cá. Josué vai dizer a sua escolha, mesmo com quase 110 anos. Ele vai dizer: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora, com todo o respeito que os senhores merecem, que são muito mais velhos do que eu quero dar glória a Deus quando tem um pastor de cabeça branca que ainda ensina a igreja, que ainda vela pela palavra de Deus. Eu quero dar glória a Deus por isso, porque existem muitos que já não estão mais com este intuito, com essa incumbência de continuar dizendo: eu continuo sendo crente, eu continuo servindo a Deus, eu continuo pelo caminho que leva ao céu, eu continuo dizendo que sem santificação ninguém verá o Senhor. Josué está dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora escute, minha irmã que é mãe, meu irmão que é pai, que é avô, que é vó, deixa eu te dizer uma coisa. Sabe o que é isso aqui de Josué? É Josué se posicionando, é Josué colocando-se de pé na sua casa, tomando posição, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora escute isso aqui. Ele não deu a oportunidade para a sua família escolher, ele verbalizou dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não perguntou para os filhos, para os netos, para os bisnetos: vocês querem servir ao Senhor? Ele está posicionando e dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que tenha alguns desobedientes, ainda que tenha alguns rebeldes, ainda que tenha alguns que estão quase caindo, mas eu continuo dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se o teu filho é um viciado
tua filha está perdida com más amizade. O Espírito manda eu te dizer nesta noite, na autoridade que me foi confiada, se posiciona lá na tua casa, mulher, se posiciona lá na tua casa, meu irmão, e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, irmã, tu não vai velar o teu filho no caixão dentro de uma casa de velório ou dentro de uma igreja com a consciência arrebentada, dizendo: o meu filho morreu desviado e foi para o inferno. Não, Jesus está dizendo: se posiciona, diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque antes da volta de Cristo, Jesus vai salvar tua família, Jesus vai salvar tua família. Sentem que Deus está aqui. Isso não é pergunta que se faz, mas você sente. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Estou sentindo a autoridade do Espírito Santo de Deus aqui. Porque eu preciso te dizer isso aqui. Eu era uma causa perdida, pastor Diogenes, dentro da minha casa. Neto de pastor, filho de pastor, criado no Belenzinho, no estado de São Paulo. Assembleia de Deus. E alguém dizia para o meu pai: o teu filho é uma vergonha para o teu ministério. O guri só tocava na orquestra o trompete, e na hora dos louvor acabava de tocar e ia para a rua. Só entrava na hora da pregação porque eu gostava. Mas pelo caminho de impiedade, cresci em uma das piores favelas do estado de São Paulo, sendo influenciado para o mundo do crime. A minha mãe quantas vezes saiu no portão de polícias querendo me levar na porta da minha casa, ela chorando. Irmãs do Círculo de Oração passando, dizia: lá o filho do obreiro, lá o Efraim, o futuro dele ou é debaixo da sepultura ou é atrás das grades, ele não tem jeito, esse aí não vai nem casar, não tem solução para ele é o pior guri da igreja, ele é o pior jovem da mocidade, ele não vale nada. Por incrível que não pareça, mas quem dizia isso eram os próprios crentes, eram os próprios irmãos, eram as próprias irmãs. Mas a minha mãe nunca deixou de orar por mim, o meu pai nunca deixou de orar por mim. Eu creio que Jesus ainda liberta, eu creio que Jesus ainda salva, eu creio que Jesus ainda renova a aliança. Bendito seja o nome do Senhor. Eu tive um encontro com Deus, aleluia. Onde canto lá da Suribicanda, lá da Gai. Levante a sua mão, porque eu estou sentindo Deus aqui. Oh, glória! Derra Suribicanda, declarava Suribicanda, lá da Séria. Ele salva, ele é o Senhor. Ele é Deus, ele é o Senhor, ele é o mesmo. Oh Jesus, eu estou sentindo algo profundo aqui, porque não tem como se alegrar com o testemunho, não tem como se alegrar com o que ele fez em minha vida. Será que você pode se alegrar por aquilo que ele fez? Porque ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Oh, glória a Deus. Fui separado ao diaconato, ao presbitério da igreja, tive um encontro com Deus. Jesus me deu uma família, me deu uma esposa linda, gaúcha, e eu quero dar glória a Deus por isso. Me deu 2 filhos abençoados e disse: prepara-te, porque vou te tirar do meio da tua família. Me tirou do estado de São Paulo e me trouxe para o Rio Grande do Sul. Vendi tudo e vim embora com um Ninho 96, só com as malas para fazer a obra. Larguei um bom emprego, porque Deus está dizendo: eu te chamei para falar a minha palavra, para pregar o meu evangelho. Fazem 3 anos que eu estou no Rio Grande do Sul e eu quero dar glória a Deus, porque agora nessa convenção, por bondade e misericórdia, estou sendo apresentado ao pastorado. Sabe quem faz isso? É Jesus de Nazaré. É Jesus de Nazaré. Você pode dar glória a Deus comigo? A glória a Deus é por alguns instantes, vai. Agora, só quem é pentecostal, adore a Deus aqui na galeria, adore a Deus, adore, chore mesmo, chore. Jesus vai salvar
Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode verbalizar comigo e dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa como está lá dentro, nós vamos servir ao Senhor. Eu encerro e digo que após esta renovação da aliança, o povo diz: longe de nós a não servirmos a este Deus. Josué diz: fechado. Vou anotar no livro da lei do Senhor. Isso é periódico. Você lembra que você, antes das 10, tem que tomar o remédio. Josué anotou o voto que o povo fez diante de Deus. Por quê? Porque nós temos a tendência de se esquecer. Ele anotou o que o povo havia dito no livro da lei do Senhor. Agora escute isso aqui. Quantos de nós esquecemos o que nós dissemos para Deus? Quantos de nós esquecemos o que nós anotamos para Deus? Mas diante dele está tudo escrito que você escreveu. E esta noite ele quer que você lembre dos seus votos diante do Senhor. Porque a bênção de Deus é condicional. A bênção de Deus é condicional. Será que você pode lembrar essa noite daquilo que você tem dito para Deus e renovar nessa noite? Porque diante dele está tudo escrito. E mais, Josué não deixa só escrito não, ele coloca uma pedra grande de testemunha. E essa pedra aqui, ela tem duas coisas importantes. Primeiro, essa pedra aqui significa completude. Josué levantou 6 memorial. E agora? Agora ele está levantando o 7º memorial. O número hebreu que se completa não é o número 10 como nós aqui, é o número 7, o número da perfeição. Deus fez o mundo em 6 dias, descansou no 7º. O que é que Deus está tentando dizer? No 7º, o descanso do Senhor está nos dando a entender: eu completei a obra da criação. Quando Josué coloca a pedra por testemunho, ele estava dizendo: se vocês realmente estão renovando a aliança, aquele que começou a boa obra está completando hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar. Completude, completude. Aí ele pega aquela pedra grande, que precisa de uns 5 homens para levar, e ele atravessa a tribo de Manassés e vai à tribo de Efraim. E quando ele chega na tribo de Efraim, ele vai chegar em uma região chamada Siló. E lá em Siló, ele vai deixar a pedra debaixo do carvalho, o lugar onde Deus falou com Abraão, no carvalho de Moré. Quando ele coloca a pedra por testemunho diante daquele carvalho, a Bíblia diz: e ele colocou a pedra no santuário do Senhor. E o carvalho ali era Josué ensinando o povo: se vocês firmarem o vosso compromisso, vocês serão como o carvalho. Por quê? Segundo os teólogos, o carvalho é a árvore das árvores. Vem a tempestade, ela não cai, não tomba. Muito pelo contrário, a tempestade faz que o carvalho, as suas raízes se afundam para baixo. No inverno, as folhas não caem. Bendito seja o nome do Senhor. E o carvalho tem a longevidade de 500 a 1000 anos. Deus está dizendo para nós: se você aceitar bater o carimbo essa noite para renovar a sua aliança, você será como o carvalho. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Quantos esta noite entendem esta palavra? Diga glória a Deus. Eu quero convidá-los a estar em pé com a permissão do pastor. Eu quero orar por você essa noite. Posso fazer uma oração? Com a permissão do pastor, eu quero orar pela igreja, crendo que Deus é poderoso para salvar, porque Ele é um Deus de amor. O seu amor é incondicional, Ele não aplica condições para amar. Seu amor é inalterável, Ele não altera o seu amor. Seu amor é ilimitado, não há limite para o seu amor.
O seu amor é inexplicável, não há quem explique o amor de Deus por nós. E é por isso que Ele está exigindo de nós esta noite, para que algumas pessoas renovem a aliança com Ele. E por que não dizer a igreja do Senhor, e eu me incluo nela, é necessário nós aceitarmos Jesus todos os dias, renovarmos a nossa aliança todos os dias. Quantos estão dispostos a renovar a aliança? Levante a sua mão e segure lá em cima. Não abaixe a mão, por favor. Não abaixe a mão, querido. Continue com a sua mão lá estendida assim comigo. Isso. Quantos creem que Deus está aqui para renovar as nossas forças? Quantos creem? Quantos creem? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento, dá força ao cansado e multiplica as forças daqueles que perderam o vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, os mancebos certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fadigarão. Esta noite Deus renovará as tuas forças para você vencer mais uma semana. Você não vai entrar dentro do teu trabalho cabisbaixo, porque a semana passada foi um fracasso, não. Você vai entrar de cabeça erguida, porque Deus tem feito coisa gloriosa por ti. O que Deus fez por ti, o teu encarregado não fez, o teu patrão não fez. O que Deus fez por ti, não há como contar. Eles não sabem o que Ele fez por ti, mas você sabe. Você aqui na terra é a igreja de Cristo. Aonde você pisar, anda de cabeça erguida, não para provocar desordem, não com espírito egocêntrico, de orgulho, de soberba, mas de cabeça erguida, dizendo: eu sou cidadão do céu. Deus falou comigo ontem à noite e Ele renovou as minhas forças, e eu creio que Deus vai derramar agora do seu bálsamo sobre nós. Você não tem satisfação para dar ao diabo. Recebe a autoridade de Deus para falar em línguas estranhas agora. Recebe renovo de Deus agora. Recebe graça de Deus agora. Pode falar em mistério com Deus, pode falar. Deus está dizendo, enquanto você fala com Ele, Ele está te curando agora. Enfermidade que é impossível para os olhos humanos, doenças terríveis que estão alojadas no seu coração, nos seus rins, no seu fígado, no teu útero, Jesus está curando agora. Recebe saúde agora. Queima Espírito de Deus esta enfermidade agora. Seja renovado agora, moça. Seja renovado agora, rapaz. Seja renovado agora, minha irmã, meu irmão. Sinta a presença de Deus agora. Ó Deus, a tua palavra foi pregada, Senhor, e é no nome de Jesus que eu creio que ela é explícita em nosso meio e que ela já fez morada aos corações. Continue de uma maneira gloriosa abençoando esta igreja, e que o teu povo possa entender, meu Pai, que na hora certa o Senhor salvará as suas famílias, porque o Senhor é Deus que cumpre com tudo quanto o Senhor diz. É a minha oração em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Diga mais uma vez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Obrigado.